imenso estar aqui com vocês nesta noite, né? Mas um momento, como Deusimar colocou, de construção do conhecimento para todos nós. É uma honra para o Centro Paulo Freire estar com essa parceria com a Fundação Santori, né? Então, aliás, Fundação Sátiro, desculpem. Hernani Sátiro, a FUNES. Hernani Sátiro, perdão. É uma alegria imensa, né, a gente poder fazer essa parceria, estarmos juntos nesse processo dessa iniciação sobre o pensamento de Paulo Freire, porque em momentos tão difíceis quanto esses que todos nós estamos atravessando, se faz necessário cada vez mais a gente defender o legado de Paulo Freire e trilhar um caminho rumo aos 100 anos de Freire, né? Então, a gente não pode deixar de falar em todos os momentos, assim como este momento aqui, que é do curso que nós estamos com essa parceria. Então, é com muita alegria, né? Falar dessa temática de hoje muito me orgulha, porque ela me faz recordar a minha vivência de quando eu comecei a minha vida profissional. A minha vida profissional começou com Paulo Freire. Uma menina, a ousar dizer isso, né, de 19 anos, que começava a sua história profissional usando a metodologia de Freire no município de Caruaru, né, quando eu fiz... naquela época não era um concurso público, mas era como se fosse a seleção para iniciar a minha carreira profissional, e para meu contento era para participar durante uma semana de uma formação, de um treinamento para trabalhar com a metodologia de Paulo Freire, com o pensamento de Freire, com a pedagogia de Freire. Então, desde esse momento, então hoje eu vou falar muito mais da minha experiência também, como em outros pontos que nós estaremos traçando, né, e descobrindo juntos, discutindo dessa importância e por que essa metodologia, este chamado método, outros chamam de pedagogia de Paulo Freire, ele foi tão revolucionário na época, e se a gente aplica hoje como deve ser, ele vai continuar sendo revolucionário, porque o momento histórico vivido ainda inspira muita dificuldades, muitas controvérsias, N questões que nos dificultam. Então, estar fazendo parte desse curso é uma coisa maravilhosa, né? Vamos dar continuidade. Então, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Eu começo, para a gente falar de uma educação libertadora, a gente precisa falar de oprimido e de opressor. Então, a educação, ela só é libertária, emancipatória, quando nós passamos por esse processo, por essa complexidade de deixar de ser oprimido, mas não no futuro ser futuros opressores. Então, é um trabalho interno muito grande que se dá para que isso não aconteça. Porque se assim não for, a maioria, ao deixar de ser oprimido, passa a ser o opressor, passa a ser o algoz. Então, é muito perigoso. Então, essa educação, para ela ser libertadora, nós vamos ter que construir sujeitos agentes, sujeitos de educação, sujeitos que pensam, sujeitos que não são objetos. Continuando. Então, agora, a gente adentra, né, com as experiências, os olhares e o método.
Então, veja só, nós temos aqui vários itens, né? Vou falar um a um, né? Colocando aqui, para a gente poder entender, compreender, é preciso a gente entender quais foram as experiências vividas, quais foram os olhares que Paulo Freire teve para a construção. Por que será que Paulo Freire pensou em construir um método que alfabetizasse pessoas em tão pouco tempo e também que ele fosse eficiente e eficaz, né? Que ele trouxesse resultados e que as pessoas sentissem felizes, que as pessoas, eu digo muito, eu trabalhei com adulto muito tempo e eu sempre digo que o adulto, ele não quer um resultado para o futuro como a criança quando ela entra na escola. A criança, quando ela entra na escola, quando ela adentra, a gente vai galgando o caminho dela, professores, família, e é uma meta para o futuro. O adulto, ao entrar na escola, ele não vai ter como é que eu vou dizer? Ele não vai... Desculpa, gente, eu estou desligando aqui, que ele não vai... Ele quer um resultado imediato, bastante imediato. O resultado é para agora. Então, você fazer uma alfabetização de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, e aquele adulto não conseguir aprender, ele desiste, ele sai da escola. Então, a instrumentação da educação, ela é importantíssima, porque Paulo Freire diz: nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e de uma análise sobre as condições culturais. Então, essa instrumentação da educação, ela é importante porque é essencial que a gente tem que fazer essa reflexão, mas, além da reflexão, uma análise. Não há educação fora das sociedades humanas, e não há homens isolados. Por isso que há aquele... Paulo Freire tanto diz: os homens não se educam sozinhos, os homens se educam em comunhão, uns com os outros. E é nessa comunhão que a gente consegue. Então, é preciso instrumentalizar essa educação, saber qual é o seu objetivo, saber o que é que queremos e por onde vamos percorrer, qual é o caminho que vamos percorrer, né? Então, para isso, é preciso a gente ser situado no tempo, se situar no tempo. O momento histórico de hoje é diferente do momento histórico de ontem e será diferente do momento histórico de amanhã. Então, a temporalização é um aspecto fundamental dessa construção, né? Como também as condições especiais de temporalidade e de situalidade, né? Aliás, a gente tem que saber a sua situação, né? Porque se nós não sabemos onde o outro se encontra, quais são as expectativas do outro, aquele que vamos trabalhar, e nós levamos tudo pronto, então a gente não está instrumentando a educação. E esses são aspectos importantíssimos, né? São aspectos tão importantes que porque é importante a gente pensar que a gente não está somente sendo concreto no mundo, mas também está com ele, com o mundo, né? É dessa forma. Porque se assim não for, a gente vai estar construindo uma educação que ela vai ficar alienada e inoperante. Eu não construo a educação para o outro, mas eu construo uma educação com o outro. Isso é de fundamental importância, né? Outro aspecto a ser observado é o homem e a mulher como um ser de relações. Eu tenho que observar
que nós não somos sozinhos no mundo, nós somos seres de relações. E por ser seres de relações, somos sujeito por vocação e objeto por distorção. A minha vocação ontológica é ser sujeito. Agora, a distorção no mundo é que acontece a minha condição de ser de objeto neste mundo. Então, é muito importante que eu saiba qual é a minha condição, que eu lute pela minha condição de sujeito, para que eu não me torne objeto do conhecimento. Então, essas relações, elas são fundamentais e de grande importância, né? E nessas construções dessas relações, eu tenho que pensar nas conotações de pluralidade e de criticidade, consequências e temporalidade. Se eu não adentro nessas questões, o que é pluralidade? O que é a criticidade? Qual a importância? A consequência que causa o determinada educação para o sujeito, né? E a temporalidade, como eu falei anteriormente, são aspectos fundamentais. Sobre a pluralidade, Freire diz, pluralidade não só com relação aos diferentes desafios que lhe faz o ambiente, mas também com relação ao próprio desafio. Eu sou singular, mas eu vivo na pluralidade. E ser singular dentro da pluralidade é um desafio. Então, eu tenho que ver essa relação do próprio desafio, né? E os diferentes desafios que causam dentro do ambiente que é plural. Eu lido com pessoas que pensam diferente de mim, com pessoas que têm uma maneira de ser diferente de mim. Então, é importante eu pensar nessa pluralidade, nessa relação. Por quê? Porque existe uma pluralidade na própria singularidade do ser. Na própria singularidade do ser, existe uma pluralidade. Eu, Erivalda profissional, eu, Erivalda mãe, eu, Erivalda avó, eu, Erivalda esposa, eu, Erivalda professora, eu, Erivalda presidente do Centro Paulo Freire. São pluralidades que existem em mim no ambiente, assim como em todos nós, né? Então, o homem só assim é que o ser humano vai ser capaz de transcender, de discernir, de separar as órbitas existenciais diferentes no mundo que existem, porque são muitas, né? De distinguir o ser de não ser. Eu preciso ser mais, estar no mundo para ser, e não para não ser. Então, isto é de grande fundamentação na construção dessa teoria, né? A gente precisa adentrar e pensar. E assim, nós vamos nos lançando nesse domínio exclusivo da história e da cultura. Porque se nós somos seres históricos, obviamente nós somos seres de cultura, né? De cultura para poder modificar o mundo, porque se só fôssemos seres da natureza, não conseguiríamos modificar o mundo. Para mudar o mundo, nós precisamos ser de cultura, não é isso? Então, é importante pensar que todas essas nossas raízes, elas vão estar na temporalidade que nós tivemos na construção da história de cada um de nós. Então, é dessa forma, né, que nós vamos construindo a marca da liberdade, que ela vai ser integrada à medida que se relaciona, e não somente que julga ou se acomoda. O homem, ele cria, recria
ele decide. Então, todas essas questões, elas são fundamentais. Mas tem um aspecto também bem importante que é a gente pensar, que é o homem e sua época. Como eu coloco, como é que eu imagino o homem e sua época? Cada geração, nós temos uma época. Cada geração, eu tenho, hoje, como eu falei, já avó, então eu tive a minha época, meus netos terão outra, e a sociedade em transição. A passagem de uma época para outra, ela vai caracterizar-se por fortes contradições, imensas contradições, né? Que vão se aprofundando, né? Dia a dia, as contradições. Nós estamos vivendo um momento histórico de contradições, de profundas contradições, de desconstrução, de tudo, de desmonte, de tudo que foi construído. Então, quando Paulo Freire pensou o método, foi preciso ele pensar a época que estava sendo construído, o índice de analfabeto que era tão alto, porque, né, necessitava-se de uma nova forma de ensinar a ler e a escrever, mas não somente a codificar e decodificar palavras, mas a ler e escrever, lendo também o seu entorno, lendo também o mundo, né? Então, o que é que a gente vê? Que entre os valores que emergem, né, em busca de afirmações, de realizações, os valores do ontem em busca da sua preservação, né, que nós... Aí, o que a gente vê com essa questão do homem de sua época? Se nós fôssemos tratar de colocarmos em prática a metodologia de Paulo Freire hoje, em qualquer uma de nossas escolas ou em qualquer uma de nossas cidades, nós precisávamos rever as palavras precisariam ser revistas. Aí é por isso que a gente precisa pensar um pouco na transição, porque a transição, ela é importantíssima, né? O ser humano, ele é um ser de transição. A gente vai fazer essa transição de maneira ingênua, né? Vamos ter a transição de maneira ingênua do senso comum, daquilo que conhecemos, para um aprofundamento, que passamos para a transição crítica, né? Não alienada. Se não houver a transição da ingênua, o que vai acontecer? Nós teremos, sim, uma massificação, uma transição do fatalismo, uma transição onde não iremos adquirir o conhecimento, não haverá o sujeito cognoscente, e sim o sujeito objeto, não o sujeito, o ser sujeito, mas o ser objeto. Então, essa transição que Freire fala para nós, ela é importantíssima na educação. Eu não mudo na terça, quarta-feira, eu já me mudo, me transformo em professor. Para eu me transformar uma professora, eu passei anos de minha vida estudando. Então, serão muitos debates, muitas questões que precisamos ver, né? Então, outro aspecto importante que a gente traz é o Brasil, uma sociedade em transição. Então, tem a transição do sujeito e uma transição do país, né? O que é mais do que essa transição do país e do Brasil que aconteceu, que foi a prolongação daquela sociedade da época, né? Que se desvela, ela vinha se desvanecendo na qual se vai se projetando, querendo se preservar
apenas naquilo que já está construído. Então, é importante haver o quê? Uma penetração, né, na nova sociedade, que ela vai ser anunciada. E essa nova sociedade vai descartar totalmente a velha? Não, ela vai incorporar a sociedade que vinha, os momentos históricos, porque para que haja a mudança, a transição, é preciso que a gente conheça o momento histórico passado. O que aconteceu, quais foram os acontecimentos, o que levou à mudança, o que levou à transição, quais foram as provocações. Então, são questões bastante importantes, né? Outro aspecto também é a democratização fundamental que aconteceu na época, né, que foi democratização, por que foi chamada? A sociedade brasileira em transição, ela havia, né, se instalado entre nós como um fenômeno grande, né, que foi chamado de democratização fundamental, que implica uma crescente participação do povo em seu processo histórico. Quando o povo começa a participar, quando o povo começa a ter voz, a decidir. Então, o processo de alfabetização para aprender, ele precisava dar voz às pessoas. Eu não ia só colocar na cabeça das pessoas aquilo que eu sabia, que vinha de cima para baixo, mas sim dar importância aos conhecimentos que os educandos também tinham, né? Então, isso, nesse processo de democratização, era de extrema importância, né? Nesse processo, não é mais importante somente eu assistir, ser passivo. Você quer participar, que é importante. Quer decidir, quer tomar partido, quer ter parte, quer ser. Então, isso é importante. Então, o povo vai emergir, né? O povo vai emergindo, ele vai deixando de ser desorganizado e vai se organizando em classes. Então, quando a gente pensa no processo de educação, no processo de alfabetização, a gente primeiro tem que fazer esses pensamentos, né? Aí Freire diz assim: por isso, esta educação, ao significar um esforço para chegar ao homem sujeito, enfrentava como ameaças os setores privilegiados. Esses setores privilegiados que Freire fala, a elite dominante, né? A hegemonia que até hoje impera, né? Para o irracionalismo sectário, a humanização representava um perigo. Então, se humanizar na época se representava um perigo. Por isso que, com o golpe, como nós vimos a semana passada, quando falamos da biografia de Freire, a gente viu como muitas pessoas sofreram e foram atacadas naquela época, né? E tiveram que sair de nosso país e tudo, e tantas questões outras. Porque a questão ontológica do homem é para ser sujeito, né? E não a de ser objeto de sua educação, né? Outro aspecto fundamental que eu preciso compreender é o homem e a mulher e o mundo, porque nós não estamos sozinhos, como eu disse, nós não somos isolados. Nós estamos no mundo, com o mundo, né? Eu estou no mundo, mas eu também estou com o mundo. Então, eu preciso observar a realidade do sujeito, mas estar com ela, com a realidade daquele sujeito, daquele aprendiz, daquele
educando, né? Porque senão eu não vou ter um resultado de criação concretizada no domínio cultural. Quando não se conhece a realidade, não se tem o domínio cultural. E não tendo domínio cultural, não se constrói a consciência crítica. A consciência crítica, ela vai ser construída a partir do domínio cultural que nós fazemos da nossa realidade, né? Então, é por isso que o homem, quando eu me refiro ao homem, o homem e a mulher, né, ele estabelece uma relação sujeito-objeto, de qual vai nascer o conhecimento. Sem essa relação, nós não vamos conseguir, né? E isso a gente vai conseguir a partir, né, do objetivo que se faz pela preponderamente sensível. A gente tem que ter uma sensibilidade. Freire fala muito em humanização, né? Se nós não tivermos consciência da educação que queremos, nós estaremos construindo na educação mais desumanização do que humanização. Então, por gentileza, vamos dar continuidade aí. Aí, eu venho perguntar, né? E o que é cultura? Né? O que é cultura para Freire? O que é que ele imaginava com cultura? Se a gente observa aí essa imagem, a gente vai ver um homem, aí nós vemos a moradia, nós vemos a natureza, nós vemos o campo, aí a gente vê o relevo, a gente vê pássaro, a gente vê animais. Então, na verdade, cultura é a experiência humana crítica e criadora. É a participação do homem como sujeito social, cultural e histórico. Então, quando a gente diz experiência humana, as minhas experiências críticas, mas além de críticas, elas têm que ser humanas, elas têm que ser criadoras para poder transformar o mundo. Participação do homem como um sujeito social, um sujeito da estrutura social que está inserido na sociedade. E essa forma de inserção cultural e histórica. É uma inserção cultural e histórica do homem, né? Então, é preciso compreender o conceito do homem-natureza, que é o homem que não interfere, e o homem cultura, e a cultura, né? O sujeito de cultura e o sujeito, o homem inserido, são dois aspectos importantes no pensamento de Freire que a gente precisa compreender, a natureza e a cultura. Podemos prosseguir. Então, aí a gente vê que é preciso a gente ter uma organização reflexiva do pensamento. Quando a gente pensa nessa organização reflexiva do pensamento, a gente pensa ajudar o homem a organizar reflexivamente o pensamento. E de que maneira eu vou conseguir organizar reflexivamente o pensamento, né? Eu preciso dar subsídio, subsidiar, eu preciso mediar para que essa organização do pensamento ela não seja ingênua. Por isso, a educação problematizadora. A educação que vai levar a uma problematização da realidade vivida, né? Outro aspecto importante é o surgimento de um novo termo entre compreender e atuar. Quando eu digo compreender, o que foi que eu compreendi, e dessa minha compreensão,
de que forma eu vou atuar. Então, é o pensar, é quando eu vou organizar a minha maneira de pensar, eu vou mudar, eu vou fazer a transição, da transição ingênua para a transição crítica. Então, é muito importante essa organização reflexiva do pensamento. Ela não se dá do dia para a noite, do momento para outro. Ela vai se dando na construção cotidiana, ela vai se dando nas relações que eu faço com as pessoas, com o ambiente, com os movimentos. Então, é assim que ela vai se dando. Continuando. Aí, como eu posso compreender o método? Eu tenho que me fazer esses questionamentos, né? É possível alfabetizar adultos sem natureza e cultura? Há essa possibilidade de alfabetizar adultos sem fazer essa relação da natureza e da cultura? Que leitura de mundo os educandos trazem? Qual é a leitura de mundo que eles trazem? Qual o maior desafio da alfabetização? São questões que eu preciso implementar, indagar, fazer uma reflexão, fazer a compreensão reflexiva, né? Qual o maior desafio da alfabetização? Como a pedagogia de Freire influencia a aprendizagem crítica? De que forma ela vai influenciar a aprendizagem crítica? É importante, né? O homem e a mulher são seres de relação, eu acredito nisso, ou eu continuo acreditando que basta eu entrar na universidade, basta eu fazer pedagogia, basta eu estudar, eu ler um livro e levar tudo pronto para a escola. Apenas isto é importante, né? Somos seres de relações, é importante que pensemos nisso. Esses são questionamentos que eu deixo para que possamos pensar um pouco a esse respeito, né? Para que a gente possa fazer indagações a cada momento, quando nós pensamos que tipo de educação queremos. Continuando. Aí vem a pergunta: como fazer esse método? Como fazê-lo? O primeiro aspecto que Freire coloca no método ativo, diálogo, crítico e criticidade. Veja, eu tenho que ter um método ativo, tenho que ter diálogo, tenho que ser crítico e ter criticidade. Diferenciar crítico de criticidade, porque nem muitas vezes nós temos as duas coisas. É preciso construir a politização, e a politização ela vai se dar através da criticidade. Mas o diálogo, para ele ser crítico, ele tem que ser provocativo, ele tem que ser problematizador, ele tem que trazer conflitos. A letra B, que eu esqueci de pôr aí, né? Na modificação do conteúdo programático da educação. Quem é o professor? A professora sou eu. Então, eu tenho que ver o que é importante para o meu aluno com ele, e não eu ver, porque eu penso que é importante. Então, o conteúdo programático da educação, ele tem que ser modificado. Às vezes, na maioria das vezes, ele não atende à necessidade do educando.
E por não atender a necessidade do educando, ele causa desistência, evasão na escola. Muitas vezes, eu me recordo muito, quando meu filho estava no ensino médio, ele dizia, eu não sei para que eu estou estudando isso, se isto não vai servir para a minha vida. Aí são questionamentos que nós fazemos que muitas vezes não serve mesmo. Nós ficamos como se fôssemos uma máquina de receber, e vamos recebendo, 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 e não vamos tendo a criticidade de ver, de modificar a realidade que vivemos, né? E na letra C, no uso de técnicas como a de redução e a codificação. Então, eu preciso reduzir esse conteúdo ao que é importante e necessário, e o que vai trazer significado na realidade. Se eu vou educar em patos, obviamente, eu não vou trazer as palavras que vão gerar conteúdos, as palavras geradoras, as situações, problemas que eu tenho em Recife, que eu tenho em Caruaru, que eu tenho em Pernambuco, porque a realidade é outra, o estado é outro, a situação, problema é outro. Então, eu tenho que fazer essa redução e tenho que fazer a codificação, reestruturar de acordo com a realidade. Prosseguindo. Então, eu tenho que perguntar, né, agora. Aí eu permaneci, essa imagem, Maria colocou a semana passada. E como a gente vê pessoas aí, livros, Paulo Freire, com a sensibilidade, a criança, eu pensei importante para a gente pensar diálogo. O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto homens. O diálogo é, pois, uma necessidade existencial. Esse final é fundamental. Na nossa existência, é importante que haja o diálogo. O diálogo é comunicação. Mas como é que se dá essa comunicação? Só há comunicação quando há o entendimento do outro. O outro compreendeu o que eu quis dizer e eu compreendi o que o outro quis falar. Não há diálogo de forma vertical, só há diálogo de maneira horizontal. É preciso pensar na horizontalidade para que haja realmente o verdadeiro diálogo. E sem diálogo não há educação. Não pode-se ter educação sem diálogo. É praticamente impossível. Eu não posso pensar em alfabetizar, ou educar, ou estar ali, ou ensinar, seja qual for a palavra que eu utilize, sem que haja diálogo. Porque, como Paulo Freire diz, é uma necessidade da existência humana. Eu sou ser de relação, sou ser plural, sou ser singular. Construo minha humanização. Acima de tudo, sou humano. Então, são nesses aspectos que nós precisamos pensar. Continuando. Aí, veja essa imagem do diálogo. Eu achei fantástica, né? Eu peguei lá no Google, né? E eles se cumprimentam, mas é como se houvesse uma interlocução. E nessa interlocução, ele se faz para montar o quebra-cabeça. Se a peça não se encaixar, não vai haver o diálogo.
porque certamente o que o outro falou, o que um falou para o outro, não foi compreendido. Então, o diálogo para Freire é de ABB, comunicação. Então, não pode, ele é horizontalizado. É uma relação de empatia na procura de algo. Então, eu tenho essa relação da empatia na procura de alguma coisa que eu preciso descobrir. E eu vou descobrir com amorosidade, com humildade. Então, o diálogo, ele é amoroso, ele é humilde, ele é crítico, ele é esperançoso, ele é confiante, ele é criador. Então, é preciso que ele seja esperançoso, que nos dê possibilidades de não desistir. Ele é humilde. Quando Freire fala em humildade, ele fala de uma forma de humanidade, né? Essa amorosidade, porque para Paulo Freire, o amor é uma das questões mais importantes, não somente na educação, mas na vida. Para a vida. Não há vida sem amor. Então, esse diálogo horizontalizado, ele vai nos trazer fé, confiança, ele vai ser criador porque vai nos dar condições de criar, de recriar. Então, pensemos nesses encaixes. Pensemos quando a gente vai dialogar com alguém, se eu faço essas questões fluírem dessa maneira. Continuando. Agora, também existe o antidiálogo para Freire, onde a educação ela não vai acontecer, onde a alfabetização ela não vai acontecer. Aí, veja aí, ele não dialoga. Veja a posição dos dois. Um está de costa para o outro. O que um fala, o outro não está nem ouvindo. Parece as nossas escolas. Eu me lembro de uma mensagem que há, e a mensagem, ele diz assim, que um homem voltou 100 anos. Ele saiu, não sei se vocês já escutaram, e fala assim, um homem, ele volta à Terra 100 anos após. E quando ele volta, tudo tem se modificado. Todos os lugares, nenhum dos lugares ele conheceu. Tudo estava diferente. O único lugar que ele conheceu foi a escola. Porque a escola estava exatamente igual como ela era. As bancas sentadas, organizadas em fileiras, o professor lá na frente e um estudante olhando a nuca do outro e não olhando o olho do outro, olhando o que o outro queria expressar, olhando o que o outro queria dizer. Não. Ainda estava o professor em cima no tablado e não tinha descido para falar horizontal com os educandos. Então, aí é o antidiálogo. O diálogo A, B, de forma vertical, onde não há entendimento. Antidiálogo, comunicados, não existe, né? A relação de simpatia quebrada, ela está totalmente quebrada, danificada, não há empatia. É preciso haver empatia na educação. Então, o que é que vai ser construído? Desamor, inumilde, acrítico, desesperançoso, sem fé, sem confiança. Então, não há aquela amorosidade, não há aquela confiança. São questões que a gente não vai haver esperança. É uma desconstrução. Parece que nós estamos vivendo o antidiálogo, o momento histórico, o século XXI,
o ano de 2020, de 2016 para cá, parece-me que nós estamos no antidiálogo. Estamos vivendo, fazendo essa relação, essa construção. Continuando. Aí, a gente vai ver aí o novo conteúdo programático, né? Aí eu gostei dessa de Freire, que colocou a maneira, o olhar dele, a sensibilidade, né? Porque ele disse, é o entendimento do que é natureza e do que é cultura. Porque se eu não tiver o entendimento do que é natureza e do que é cultura, então eu não vou conseguir ter um novo conteúdo programático para os educandos. Se eu não fizer essa relação, eu não tenho, né? Aí, o debate sobre a realidade em círculos de cultura. É a partir desse entendimento que o ser humano, Erivalda, Carlos, Kátia, Jordana, Maria José, todos nós somos natureza, mas todos nós somos seres de cultura. Quando eu passo a ter esse entendimento, eu passo a ter voz, eu passo a conhecer a realidade. E a partir do momento que eu passo a conhecer a realidade, eu vou debater. Então, eu vou debater onde? Em círculos de cultura. Então, Paulo Freire chamou de círculos de cultura a forma de educar sem ser olhando para a nuca do outro, mas ouvindo o outro, dando voz ao outro, debatendo a realidade, debatendo questões essenciais na existência humana. Então, são questões que nós precisamos compreender. Continuando. Aí, antes de a gente entrar para ensinar como é que a gente vai fazer o método, eu passo aí essas 3 situações. Eu vou ler primeiro a situação, depois eu passo a imagem da situação para que vocês possam ver como se dá, né? A primeira situação, problema. Um caçador iletrado, né? Inicia-se o debate desta situação, distinguindo-se nela o que é natureza do que é cultura. Cultura, neste quadro, que é o quadro que vai ser apresentado, dizem o arco, é a flecha, são as penas com os quais o índio se veste. E quando se lhes pergunta se as penas não são da natureza, respondem sempre, as penas são da natureza, enquanto estão no pássaro. Então, ela é natureza enquanto está no pássaro. A partir do momento que ela sai dos pássaros, ela passa a ser cultura, né? Depois que o homem mata o pássaro, tira suas penas e transforma elas com o trabalho, já não são natureza, são cultura. Tivemos a oportunidade de ouvir esta resposta inúmeras vezes em várias regiões do país, distinguindo a fase histórico-cultural do caçador da sua. Chega o grupo ao conhecimento do que seja uma cultura iletrada. Descobre que, ao prolongar os seus braços 5 a 10 metros, por meio de instrumento criado, por causa do qual já não necessita apanhar sua presa com as mãos, o homem fez cultura, quando construiu o arco e flecha, né? Ao transmitir não só o uso do instrumento que funcionalizou, mas a incipiente tecnologia de suas fabricações, as gerações mais jovens fez educação. Discute-se como se processa a educação numa cultura iletrada,
onde não se pode falar propriamente de analfabetos. Parece, então, imediatamente, que ser analfabeto é pertencer a uma cultura iletrada e não dominar as técnicas de escrever e ler. Esta percepção, para alguns, chega a ser dramática. Passa aí, por gentileza. Veja, nós iniciaríamos não com aquela fala, que aquela fala já foi uma construção, né? Já está pronto, mas nós iniciaríamos com essa imagem, quais pontos a ser explorados nessa situação, a serem explorados, perdão. Quais pontos a serem explorados nesta situação? Então, a gente teria aí o índio, vestimenta, a natureza, o animal, o que é natureza, o que é cultura aí. Nessa situação, nós só teríamos como cultura o arco e flecha, como foi colocado, e o restante nós teríamos como natureza. Então, a gente precisa trazer as situações, problemas, para depois a gente ir construindo a cultura, e a partir daí a criticidade que vai sair da ingenuidade. Então, a maneira de ver o caçador iletrado. Quem era o caçador iletrado? O índio. Ele não era alfabetizado, ele não foi à escola, ele não teve a oportunidade, né? Por gentileza. A segunda situação, problema. O caçador letrado. Vamos ver agora a diferença. Ao ser projetada esta situação, identificam o caçador como um homem de sua cultura, ainda que possa ser analfabeto. Discute-se o avanço tecnológico representado. Oi. Alguém invadiu aí. Houve uma invasão aí. Passa de novo para a gente dar continuidade. Ao ser projetada essa situação, identificam o caçador como um homem de sua cultura, ainda que possa ser analfabeto. Discute-se o avanço tecnológico representado na espingarda, em confronto com o arco e a flecha. Analisa-se a possibilidade crescente que tem o homem de, por seu espírito criador, por seu trabalho, nas suas relações com o mundo, transformá-lo cada vez mais. E que esta transformação, contudo, só tem sentido na medida em que contribuir para a humanização do homem, na medida em que se inscrever na direção da sua libertação. Analisam-se, finalmente, implicações da educação para o desenvolvimento. Vamos ver qual seria a imagem disso daí, que o homem, mesmo sendo analfabeto, ele faz um confronto com a cultura. Pode passar. Olhe, a situação problema são homens que estão aí retirando animais que foram tirados, caçados, retirados da natureza. Então, ele construiu diversas situações. Certamente alguém atirou nesses pássaros, certamente alguém queria pegá-los para fazer alguma coisa. Então, a gente pensar que aqui o homem, ele já é fruto da cultura que foi implementada nele, que não foi a natureza só.
Ele estava na natureza, mas ele já teve a cultura de atirar, de ter a arma, de prender o animal, de estar ali, de tirar a liberdade. Então, a gente, levando essa situação, daria uma discussão de 3, 4 horas. Porque se a gente vai, que outras situações de liberdade nós poderíamos ter? Que o homem provoca? Quais são? Da falta de liberdade, né? De aprisionamento, de caçar. Temos uma outra situação. O caçador gato, porque ali era o caçador letrado, o caçador iletrado e o caçador gato. Na intenção com esta série, em outras, era estabelecer uma diferença faseológica entre os dois caçadores e uma diferença antológica entre eles e o terceiro. É claro que não se iria, nos debates, falar em faseologia, nem em ontologia. O povo, porém, com sua linguagem e o seu modo, percebe estas diferenças. Nunca esqueceremos um analfabeto de Brasília que afirmou com absoluta confiança em si: desses 3, só 2 são caçadores. Os 2 homens são caçadores porque fazem cultura antes e depois que caçam. Faltou apenas dizer que faziam cultura enquanto caçavam. O terceiro, o gato, que não faz cultura antes nem depois da caça, não é caçador, é perseguidor. Essa foi a percepção do estudante. Fazia, assim, uma diferença sutil entre caçar e perseguir. Em essência, o que havia de fundamental, fazer cultura, foi captado. Do debate destas situações surgia toda uma riqueza de observações a propósito do homem e do animal, a propósito do poder criador da liberdade, da inteligência, do instinto, da educação, do adestramento. Veja esse final. A propósito, das situações, surgia toda a riqueza de observações a propósito do homem animal. Não é isso que a gente vê? Deixa eu tirar aqui. O poder do instinto, da educação, do adestramento, o poder criador da liberdade. Como se constrói? De que maneira, no debate, vai surgindo essas possibilidades? Quem tinha o instinto? Quem tinha a educação? Quem tinha o adestramento? Quem criou a liberdade? Que imagem seria essa? Pode passar. Veja. A raposa, ela está caçando o peixe. Porque nós falamos de gato, o animal como um gato rápido que pega, né? Então, aqui a gente percebe que aí ele não tem cultura. Aí é o instinto. Aí o estudante, ele colocou que aí ele não foi caçador. Ele fez perseguição, ele distinguiu assim, na linguagem dele. Então, ele viu como caçador os dois primeiros. O índio, que ele precisava para a sua subsistência, ele não caçava para destruir, e o segundo, que ele caçava para a destruição da natureza. Então, ele faz essa relação. E esse segundo, o último, não. Ele faz
também pela necessidade, mas ele não é um ser de cultura, o animal, né? O ser humano, sim. Podemos prosseguir, por gentileza. Então, eu trago também alguns depoimentos de alguns estudantes. Veja, bem interessante. Ao fazer esses debates, esses estudantes, eles teciam depoimentos e diziam a importância, o que eles achavam importante, né? Um dos estudantes disse assim, o que está entre aspas, né? Quero aprender a ler e escrever, disse a analfabeta de Recife. Mas para que ela queria aprender a ler e escrever? Para deixar de ser sombra dos outros. Veja a percepção que ela tinha. Ela era sombra de outras pessoas, só caminhava de acordo com as outras pessoas. E um homem de Florianópolis, revelando o processo de emersão do povo, característico da transição brasileira. O povo tem resposta, ele disse. Um outro, em tom magoado, não tenho paixão de ser pobre, mas de não saber ler. Veja, são depoimentos lindos que nos levam à reflexão. Janeiro em Angicos, ele disse. Disse um homem deste sertão do Rio Grande do Norte. É duro de se viver, porque janeiro é cabra danado para judiar de nós. Quer dizer, ele fez uma metáfora. Janeiro, mês, judiava dos seres humanos. Cabra danado, né? Afirmação ao gosto de Guimarães Rosas, disse dela o professor Luiz de França Costa Lima, que fazia parte da nossa equipe de serviço de extensão cultural da Universidade de Recife. Então, esses depoimentos, nas nossas compreensões, eles são importantíssimos para a gente entender na época, e entender hoje, se você vai conversar com uma pessoa analfabeta, com certeza, a leitura de mundo que ela faz é diferente da leitura de mundo que fazia antes. Porque hoje nós temos uma mídia maior, nós temos uma mídia informativa, nós temos o WhatsApp, nós temos informações diversas, meios de comunicação. Mas os depoimentos deles, os sonhos, as utopias, o inédito viável deles, são lindos. Né? Continuando. Ainda diz, quero aprender a ler e escrever para mudar o mundo. A afirmação de um analfabeto paulista para quem, acertadamente, conhecer é interferir na realidade conhecida. Veja. Aprender a ler para mudar o mundo. Quem não sabe ler, ele entendia que não conseguiria mudar o mundo. Quem não tinha conhecimento, né? O povo botou um parafuso na cabeça, isso foi outro estudante que disse, afirmou um outro, numa linguagem um tanto esotérica. E ao se lhe perguntar que parafuso era este, respondeu revelando mais uma vez a emersão popular na transição brasileira. É o que explica o senhor, doutor, vi falar comigo, povo. Ele disse que a fala do professor é botar um parafuso na cabeça dele. Não estava entendendo nada. Eu já tive um depoimento de um estudante que disse assim, desistiu, fomos à procura, por que você não volta para a escola? Não volto para a escola, professora, porque quando a professora manda eu abrir o livro, eu não entendo nada daquele livro. E ninguém nunca imaginou que abrir o livro fosse fazer alguém desistir da escola. O livro não era realidade, o livro não era interessante, o livro não chamava a atenção, o livro não dizia nada para ele. Então, obviamente, ele desistiu. Continuando.
Então, gente, a gente parte agora para o método. Eu ousei entrar aí no site não, na internet, e ver que palavras nós poderíamos pesquisar hoje no universo vocabular aí em Patos, na Paraíba. E fui descobrir que a cultura, a economia, primeiro vida, que é a essência, cada cidadão, mas algodão, a economia gera em cima da cultura do algodão. O calçado, tem indústria de calçado, indústria, feijão também, caatinga, clima, entre outras. Botei aí Então, esse levantamento do universo vocabular, eu faço a partir do momento daquelas situações, problemas, que eu estou levantando e dialogando com os estudantes na comunidade. Eu vou abrir uma escola lá em Patos, em um determinado no campo. Talvez o universo vocabular que eu vá precisar para lá seja diferente do universo vocabular que eu precise para a cidade. Então, como você vai fazer essa distinção do universo vocabular depois que você estabeleceu a relação entre natureza e cultura? A partir do momento que foi compreendido o que é natureza e cultura, então, os sujeitos terão condições de, no diálogo, de entender e de ver o que é importante para ele aprender, para ele, para você situar qual é a importância da aprendizagem. Então, esse levantamento do universo vocabular, a gente vai fazer, não é de cima para baixo, não é a Erivalda quem vai fazer, não é o MEC quem vai mandar, não é a Secretaria de Educação quem vai mandar, mas sim a comunidade e o sujeito educador e educando juntos, e a comunidade. Porque talvez, para mim, algodão não tenha sentido nenhum, mas para vocês tenha muito sentido a palavra algodão, e gere um significado importante. Calçado, para mim, isso não teria muito sentido, mas para mim teria sentido sulanca, teria sentido jeans, teria sentido feira, barro, polvo, teria sentido. Feijão, não, a gente não vive da agricultura, não teria muito sentido. Então, o universo vocabular, ele é escolhido na dimensão da discussão. Nas situações, problemas criadas, vão surgir o universo vocabular. Não pode ser um universo vocabular muito grande. Tem que ser, você tem que separar a quantidade de palavras. Veja, eu coloquei aqui vida, talvez algodão ele nem ficasse aí ainda, calçado, tivéssemos que procurar palavras mais simples para depois as mais complexas, para chegar. Podemos passar? Então, qual é o critério para essa seleção de palavras, né? A da riqueza fonêmica, que nós precisamos ter, essa riqueza. Ela tem que ter essa riqueza fonêmica. Os das dificuldades fonéticas, palavras escolhidas devem responder às dificuldades fonéticas da língua, colocadas numa sequência que vá gramaticalmente das menores às maiores dificuldades. Por isso, eu não poderia colocar logo uma palavra, trabalho, que tem sílaba travada. Eu teria que colocar uma palavra que fosse levar discussões mais simples. Agora, eu vou fazer palavras como nós tínhamos aquelas cartilhas que seguem a ordem do alfabeto,
não, mas sim a necessidade da discussão, da temática, a necessidade de aprendizagem não se dá numa sequência alfabética, mas sim numa sequência da realidade vivida. Aí, outro ponto importante é o teor pragmático da palavra, isso que eu acabei de dizer, né, que implica numa maior pluralidade de engajamento da palavra numa dada realidade social, cultural e política. Então, essa palavra vai me dar possibilidade de eu discutir socialmente, culturalmente e politicamente, e entre outras coisas. Porque, além, quando eu vou escolher o universo vocabular, eu tenho que perceber também essas questões. Podemos continuar? A primeira coisa que eu coloquei aí, para a primeira palavra. Se a gente fosse viver a situação, nas situações problemas, eu coloquei primeiro o que foi explicado, porque foi uma situação já vivida em diversos lugares do Brasil, então eu coloquei a situação para depois mostrar a imagem. Mas na metodologia de Paulo Freire, nós primeiros vamos mostrar a imagem, né? Nós vamos começar da imagem, ou pintada, ou desenhada. Hoje é muito rico, que a gente tem a internet para pegar, né? Naquela época era muito difícil, que não se tinha, por isso que ele diz desenhada, pintada, assim. Aí eu iria perguntar a vocês aqui, o que essa imagem representa para vocês? Então, iriam surgir, se nós fôssemos abrir os microfones agora, poderíamos ter diversas situações. Alguém quer me dizer o que poderia causar essa situação? O que essa imagem representaria para você? Djaneide, por gentileza, você poderia me dizer? Para você, Djaneide, essa imagem, o que ela representa? Ela representa o cultivo de ideias, ela representa o alimentar o conhecimento, mas, acima de tudo, representa terra, origem, raiz. Carlos, obrigada. Carlos, o que representa para você essa imagem, Carlos? Imagens sempre nos provocam, né? São mãos que plantam, mãos que semeiam, mãos que ajudam, mãos que educam, mas também há semente. Se há semente, há plantio, há a esperança de colheita. Quando tudo isso é posto num viés educacional, nós imaginamos de que realmente o saber tem raízes tão profundas e ontológicas do próprio ser que talvez brote no coração de tantos sonhos, esperanças, mas também preocupações, divagações. Então, essa terra realmente precisa ser transformada por nós, que pensamos, ou pelo menos que provocamos o pensamento e a busca pela sabedoria. Obrigada, Carlos. Olha, vejam, eu estou num grupo de professores. A análise que vocês fizeram da imagem é uma, mas se eu tivesse num grupo de pessoas que não sabem ler a imagem, a leitura que eles fariam seria outra. Se eu fizesse essa leitura na cidade, seria uma. Se eu faço essa leitura no campo, é outra. Eles poderiam colocar a falta de alimento, o homem do campo que trabalha não é valorizado, a plantinha que nasce, ele poderia colocar a falta de água, a estiagem, a morte, a vida,
N questões que daria para a gente puxar aqui, questões sociais. Todo ser humano tem condições de plantar? Toda pessoa. São diversas questões políticas, questões sociais. Claro, a belezura das falas de Carlos e de Janeide foi voltado para um vocabulário de professores, para um vocabulário, mas se eu estou com um estudante, ele vai, e eu vou instigar, o meu papel não é de dar resposta, o meu papel é só de provocar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sou o professor do porquê. Não sou o professor da resposta. A resposta nós vamos descobrir juntos. Essa é a grande diferença. Passa aí, por gentileza, Deusimar. Olha a palavra, vida. Lembram da palavra que eu fui lá pesquisar? A minha comunidade foi a internet, porque eu não tinha comunidade para buscar, né? Então, veja, eu vou mostrar agora, depois de todo o debate com o estudante no método, todo o debate, toda a construção cultural, eu estou construindo cultura com ele, depois de toda a construção cultural, que vai envolver política, que vai envolver sociedade, que vai envolver trabalho, que vai envolver tudo, aí é que eu vou partir para mostrar a palavra. Aí eu mostro a palavra como um todo. Vida. Vida. Depois eu vou mostrar a palavra, a sua primeira família, completa. A segunda família, completa. Depois, o que faço? Eu vou ler primeiro de maneira horizontal. Vá, vé, vi, vó, vu. Eu não estou começando com B do alfabeto, lembram? Eu estou começando com V. E se ele não vai aprender a ler? Vai. Porque ele vai ter a história de vida dele, ele vai ter colocado todas as questões, ele vai ter debatido. Aí depois vou ler da, de, do, do. Depois eu vou ler vá, da, vé, de, vi, di, vó, dó, vu, du. Vocês estão vendo que a mudança de som já mudou? Quando eu leio na vertical, vá, da, vé, de, vi, di, vó, dó, vu, du, quase eu fiz construções de palavras. E eu poderia ter feito construções de palavras que não existam, mas são construções, são válidas no processo de aprendizagem, de letramento. Depois, a outra parte do, aqui eu já estou em muitas partes, do processo são 17, né? Eu fui falando eu vou pegar e vou juntar. É porque eu estou pensando que eu não estou no virtual. Vocês estão vendo meu dedo indo? Era como se eu estivesse lá na sala e mostrando aos estudantes. Depois que eu aprendo os sons daí, depois que eu debati, e que o som que eu li de trás para frente, de frente para trás, na vertical, na horizontal, e os sons já estão assimilados, eu vou para a construção dos vocábulos. Aí eu vou construir aí os vocábulos totais possíveis. Isso aí só foi o que eu coloquei, os mínimos, né? Vavá, dado, duda, didi, dúvida, vai, dedo, dia. Aí você vai me dizer, mas o vai aí não tem. Aí, quando eu vou mostrar eles, eu vou mostrar. Se eu tirar o V, aliás, o D do I, eu posso pegar o vá e o I. Basta eu tirar. Quando eu era alfabetizadora, eu botava a minha mão em cima da letra, e agora? O que eu posso construir? E assim sucessivamente. Então, aí você vai construindo esse processo.
Prosseguindo, você quer falar, antes de... Aí, a última fase do processo, do método, é a feitura de fichas com decomposição das famílias fonímicas correspondentes aos vocábulos geradores. Exemplo, eu vou recortar também, posso fazer recortado, eu fazia muito recortado e colocava para que eles montem, construam ali, e vão construindo e vão lendo, para não ser somente o quadro. Eu fui uma das professoras da minha época que mais construiu jogos educativos para jovens e adultos. Pena que eu só tinha 19, 20 anos e não soube aproveitar. E outras pessoas pegaram o meu feito e levaram para o Estado. Hoje teria outra postura, né? Ia fazer como é a que nós fazemos, os direitos autorais. Então, a gente vai construir esse fichário aí. Passando. Eu exemplifiquei aqui, com, por exemplo, se eu fosse trabalhar no Rio de Janeiro, uma palavra numa grande cidade, como São Paulo, como Recife, que tem uma grande capital, que tem muito a questão favela, ela seria essencial, né, para trabalhar. Então, quais são as necessidades fundamentais? Que são o que nós vamos puxar, é o social, habitação, alimentação, vestuário, saúde, educação. Quando eu vou discutir com o educando, eu já vou pensando nessas possibilidades da provocação. Em que eu vou provocar? Porque eu vou botando gancho, pegando gancho na fala de um, na fala de outro, e vou montando a discussão junto com eles. Eu não vou levar a discussão pronta. Quem vai discutir são eles. Então, esse é só um exemplo. E claro que na palavra favela, nós iríamos ter uma imagem da favela. Eles eram quem ia dizer que era favela. Não seríamos nós. Hoje nós teríamos o recurso de levar um vídeo, de levar um vídeo, de levar uma outra situação, que é uma imagem, um desenho, e assim vai. E, a partir daí, fazer todas aquelas outras questões. Prosseguindo. Então, antes que eu fale disso, eu gostaria de mostrar a vocês, aqui, essa foi aos 19 anos de idade. Não sei se dá para vocês lerem aí. Faz ler, obtém repercussão no encontro. Esse foi o projeto que foi criado na minha cidade e que nós trabalhamos, e eu fui a primeira professora a dar aula de Paulo Freire, porque foi um desafio. Eu estava desempregada, passei na faculdade, entrei, passei no vestibular, que naquela época, eu digo hoje aos meus filhos, era difícil, foi 21 para uma vaga em letras. Era difícil você ter uma concorrência dessa, né? Claro, para a época. Aí o que acontece? E eu não tinha como pagar a faculdade. Então, foi lançado esse projeto, e durante uma semana nós fomos preparados para trabalhar. E o que aconteceu no momento? Eu pensava que eu já estava empregada, mas não foi. A secretária de Educação, na época, perguntou quem daria os passos da semana toda, no outro dia daria uma aula, como se estivesse na sala de aula e eles fossem estudantes. Eu levantei a mão, Erivalda, ousei e disse, eu nunca tinha ouvido falar em Paulo Freire, mas eu anotava tudo que ela dizia, para não perder. Então, aqui, vou mostrar só para que vocês possam, chamava-se Caderno da Gente. A primeira palavra da gente foi vida, também. O processo.
Depois, aí tinha todo aquele processo. E, por final, aí é que ele vai construir as sentenças, né? Quando ele constrói as palavras, aí vamos juntar, por exemplo, se ele criou vavá e criou dado. De quem é o dado? O dado é de vavá, um exemplo, né? Aqui, povo, luta, que a gente estava saindo da ditadura militar, foi na época, foi em 84 esse projeto, então, luta era uma palavra muito significativa na época. Aí vejam que vai ampliando as dificuldades. Aí aqui, em luta, já apareceu o título de eleitor, o voto, como subtítulo. Casa de tijolo. Então, não podia faltar. Morava em Caruaru, boneco de barro. E assim vai, toda. E, por final, olhe, já ia saindo com dificuldades, com textos. As palavras iam dificultando. Aqui a palavra enxada. Aí, na palavra enxada, ia sair trabalhador, ia sair venda, ia sair quem trabalha, se é explorado, se não é explorado, o homem do campo, o atravessador, a cultura, todas essas questões. Então, esta foi a primeira, esta foi a segunda, né, que nós trabalhamos. Eu tenho só um depoimento aqui, eu gostaria de ler das minhas coisas antigas, que foi quando ele veio conhecer, e eu conheci essa pessoa também. Meu nome é Leonardo Rodrigues, trabalho no Ministério da Educação da Colômbia. Estou no Brasil há 2 semanas, acredito ter ganho bons amigos, podendo desfrutar do calor do povo brasileiro, de sua amizade, de sua amabilidade. E pude constatar o bom nível das pessoas que têm responsabilidade de manejar e desenvolver programas de educação de adultos. Vi com muito agrado o compromisso de professores e professoras, e assim ele foi colocando. Então, nós recebemos, nesse período, pessoas já na Nicarágua, Colômbia, até Cuba, visitando, né? Então, foi muito bom, só quis relatar isso a vocês. Então, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente quem sobrevive, é o mais disposto à mudança que sobrevive. Paulo Freire diz isso. Quando nós estamos aptos, aquela transição, mudança é transição. Então, não basta ser inteligente, nem ser forte. É preciso estar disposto. É preciso começar, mesmo que a gente erre. É errando que a gente vai aprender. Pode continuar? Continua. Todo amanhã se cria no ontem, através de um hoje. Temos de saber o que fomos para saber o que seremos. Então, se eu não sei, eu sou muito grata. Hoje, estou presidente, estou, né? Presidente do Centro Paulo Freire, mas a minha trajetória, ela é longa com Paulo Freire. E eu sou, assim, muito felizarda de ter conhecido, não somente nos escritos, nas leituras de Freire, mas na prática, na minha praxis pedagógica. Então, isso para mim é muito importante. Continuando, minha eterna e grande gratidão a todos vocês e todas as pessoas que aqui estão. Espero poder ter contribuído com vocês, não sei se falei demais, é porque colocar o método em menos de 2 horas, eu pensei em fazer essa introdução histórica todinha para poder entender e não só chegar na questão e não só chegar na questão das palavras geradoras. Ok, gente. Ai, Deus me mata. Quero agradecer a professora Erivalda. Vamos para as interações.
Percebam que quando se fala sobre essa temática, tendo vivido uma determinada realidade específica, Erivalda fala até um pouco com emoção, a gente sente até um pouco essa emoção nas palavras dela, e aí eu fiz alguns destaques para que a gente possa, nesse finalzinho do nosso segundo encontro, estimular um pouco o debate e a participação de vocês. Então, fazendo um pouco, né, alguns destaques em relação àquilo que a professora Erivalda colocou, então tem uma coisa que eu acho fantástica, que existe uma palavra que o Freire, ele usa muito, que é a palavra pluralidade. E o que é interessante na obra dele é que a palavra pluralidade, ela é usada não no sentido limitado, ela é usada, e aí a professora Erivalda colocou de uma maneira muito feliz isso, ela é usada dentro de uma perspectiva tripla, né? Tanto em relação à docência, como à discência, como também em relação às situações, problemas. Então, hoje a gente fala muito na diversidade curricular, a gente fala muito na diversidade de pensamento, na pluralidade de ideias. E o Freire já falava sobre isso lá na década de 60, como é importante respeitar esse processo. Quero mandar um abraço especial para minha irmã, Dejanaide, lá de Caruaru, viu, Erivalda? Ela é sertaneja. Boa. Mas faz um tempinho que mora em Caruaru e é professora aí em Caruaru, no Sagrado Coração. É uma pessoa apaixonada por educação. Então, seja bem-vinda, Deja. Outra coisa interessante que Erivalda coloca é a vida educacional é uma contradição. É uma contradição. Nós estamos sempre colocados num dilema, numa contradição, num paradoxo. E nós estamos vivenciando muito isso hoje. No meio de uma pandemia, a situação dos professores, por exemplo, da rede privada, como a dominação econômica muitas vezes nos deixa reféns desse processo, porque existe uma grande pressão para que as escolas particulares voltem. Os professores dependem financeiramente dos salários das escolas particulares e fica naquele dilema, naquele paradoxo de defender uma volta às atividades presenciais, mesmo sem as condições sanitárias específicas. Então, a vida do educador, ele é uma eterna contradição, um eterno dilema relacionado a essas escolhas. Uma coisa que eu também quero fazer um destaque em cima daquilo que a professora Erivalda colocou, e é uma coisa que, assim, a gente vai descobrindo todo dia uma coisa nova, né? E a professora Erivalda colocou uma coisa que eu achei fantástico, né? Que eu achei fantástico, destaquei aqui, que é o domínio cultural da própria realidade. Então, quando o Freire coloca que é essencial nesse processo de ensino que haja esse domínio cultural da própria realidade, que o aluno conheça aquilo que ele está aprendendo, que ele vivencie aquilo que ele está aprendendo. E aí, fazendo uma ponte com a atualidade, quantas vezes nos encontros pedagógicos que nós participamos, a ausência desse domínio cultural da própria realidade é colocado como causa de evasão. O professor Erivaldo colocou um exemplo de um aluno, né, que de repente resolve não voltar para a sala de aula porque não entende a situação que está sendo colocada ali. Então, nos encontros pedagógicos, quantas vezes, por exemplo, a indisciplina ela é explicada a partir desse viés? Porque se o aluno não aprende, ele tende a ficar inquieto. Então, fazendo uma ponte com a atualidade, a ausência desse domínio cultural da própria realidade também pode ser gerador de evasão escolar, também pode ser gerador de indisciplina. Quero destacar, né, a criação do Universo Vocabular aqui de Patos. Erivalda acertou, viu? Acertou. Nós fomos grandes produtores de algodão no passado. Patos tinha 3, 4 usinas que funcionaram até algum tempo atrás. Então, o sertão, aqui, a nossa região, ela foi um grande centro produtor de algodão. Inclusive, no século XIX, as linhas férreas que foram construídas foram para levar o algodão que era produzido de Sousa até Campina Grande, de Campina Grande levado para João Pessoa para embarcar. Então, tem tudo a ver. Calçados, a indústria de calçados,
em Patos. Patos é um dos maiores produtores de calçado do Brasil, né? Então, essa pesquisa ela é essencial para conhecer o universo vocabular disso. E eu encerro, gente, com uma provocação no sentido do seguinte: por que que Paulo Freire fala tanto em política? Essa é uma das críticas de quem confunde o educador Paulo Freire com o agente político, né? Não dá para confundir a pedagogia de Freire e aí colocar Freire apenas como um militante político. Freire vai falar muito sobre política, gente, porque era um momento no qual ele estava inserido. Então, as ações de combate ao analfabetismo naquela época estava totalmente direcionada às ações políticas dos governantes da época. Então, o momento que o Brasil estava vivendo, ali na transição, ali do governo de JK, passando pelo governo de Jânio Quadros, que passou apenas 8 meses, depois nós temos 2 anos de problema de posse do João Goulart, que o Brasil vira parlamentarista, mas ninguém entende muito o que era esse sistema. O Brasil passa 2 anos sem ter um sistema firme em relação a isso. E aí, em 1964, vem o golpe. Então, Paulo Freire fala muito em política, nesse contexto dos escritos dele, porque era o momento no qual ele estava inserido. Então, por isso que ele vai retratar bem a condição daquelas pessoas que não sabiam ler e escrever. Tem dados de pesquisas lá em Angicos que a média nacional seria ali. Tem livro que diz que era 60% de analfabetismo. Tem livro que fala que era 68% de analfabetismo. Tem livro que fala, gente, que em Angicos a taxa de analfabetismo era de 75%. Então, era um momento no qual ele estava inserido, um momento político no qual ele estava inserido. Então, não é que Paulo Freire só fale de política ou ele fala muito de política, é um momento no qual ele estava inserido ali. Temos alguns comentários aqui, Erivaldo, algumas participações aqui. Lucy Sátiro, gostei muito da apresentação. E Erivaldo sugere um olhar muito interessante das ideias de Paulo Freire. Cátia Aretusa, sensacional. Fabiana, excelente colocação da professora Erivalda. Maria, foi uma exposição brilhante. A nossa presidenta é show. Temos aqui vários comentários, né? O depoimento da Praxis é libertador. Então, gente, temos aqui 2 pessoas com a mãozinha levantada, né? 2 pessoas com a mãozinha levantada, Nielda e Carlos. Nielda, você quer participar? Pode ficar à vontade, Nielda. Querido Carlos. Carlos? Internet. Olá. Sim, pode ficar à vontade. Professor, assim, de antemão agradecer, né? Foi muito esclarecedor as palavras da nossa palestrante e dizer que estudar, aprender, ensinar, né? Nós que somos professores, nós temos uma vivência eu digo todos os dias que a gente não só ensina, a gente aprende mais que ensina. E vamos dizer assim, a metodologia de Paulo Freire, ela nos ensina a ser, além de professor, a ser humano, a enxergar a vida por outro ângulo, né? E isso nos fortalece enquanto pessoas, enquanto seres que transformam. Então, gostaria de deixar só esse agradecimento, porque foi assim, bem esclarecedor e nos renova a esperança de continuar com a educação cada vez mais freiriana. Obrigada. Obrigado, Nilda, pela participação. Já já a professora Erivalda vai encerrar, também fazendo os comentários dela. Eu queria passar para o nosso querido Carlos, né, um dos maiores oradores aqui da cidade, viu, professora Erivalda? Fica à vontade, viu, Carlos? A senhora desconte, professora Erivalda, a bondade de amigo que persegue ao confrade Deusimar e a mim. Mas parabenizar a professora Erivalda, saudar a todos os colegas. Eu queria provocá-la, professora Erivalda,
a que nós retomássemos um pouco essa questão dos olhares múltiplos de Paulo Freire, aplicando um pouco diante da realidade educacional que passamos, permeada por uma pandemia, problematizada por tantas questões sociais e políticas. O método de Freire ainda pode ser aplicado, mesmo de forma remota, em tempos de pandemia, a provocar nos educandos como autores e sujeitos de sua própria mudança ou transição, e como esse fio condutor dos olhares da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, são alocados no pensamento de Freire nos dias atuais. Professora Erivalda, quer responder no final para fazer uma fala só ou quer ir participando aos poucos? Você quem sabe, pode ficar à vontade. Pode escolher, pode ficar à vontade. Coloque outra. Bom, quero registrar também está me auxiliando aqui na parte técnica, minha esposa Islênia Dias, professora também, educadora, e está me auxiliando também aqui na parte técnica, né? Ela e todas as suas colegas, né, que fazem parte também desse grupo que vem nos auxiliando na divulgação, Surama, Roberta, enfim, grandes educadoras que eu tenho o prazer de conviver. Dejanaide, pode ficar à vontade. Boa noite a todos e todas, e é uma grande honra participar desse estudo, desse momento com vocês, partilhando, né, tantos saberes e experiências. Então, o método freiriano, ele me inspira a cada dia e me ajudou muito nessa trajetória Educação e Cultura e Ajuda. Então, a minha prática de sala de aula hoje é uma prática onde eu trago todos os dias a interpretação textual, a vida, assim, ó. Os alunos, eles conhecem a vivência cultural da cidade, né, através os cordelistas, a leitura de cordel, o vocabulário local. Eles passam a compreender qual é o meio que eles estão inseridos, que país cultural de Caruaru é esse. Então, assim, nós estamos conseguindo mais alunos leitores, mais alunos inseridos na prática de atividades, o gosto, o prazer pelo estudo, porque eles se identificam com o que eles estão estudando. Hoje, eles têm um livro paradidático, que eu não gosto muito desse nome, de autores daqui de Caruaru. Então, estimulando quem está aqui, lendo, aproximando os saberes. Então, esse conhecimento que Paulo Freire, ele passa para a gente de aproximar a prática pedagógica da vivência, do dia a dia. Então, de repente, eu cheguei com um cordel para a leitura e um aluno fez, eita, é da minha família. E eles começaram a explorar esse mundo cultural de todas as formas, xilogravura, cordel, cantores, e é isso. O método Paulo Freire, ele me inspira a trazer para os meus alunos e para mim, que todos os dias eu aprendo mais, essa prática da vida com a escola, né? Da vida com a aprendizagem. Aí eu me sinto bem freiriana. Obrigado pela participação. Beijo. O espaço está aberto para quem quiser participar. Eu vou passar para a professora Erivalda para fazer os seus comentários. Gente, quem está com dificuldade de assinar a folha de frequência, o link da frequência, me passa direitinho essa dificuldade que a gente vai tentando resolver com a parte técnica, tá bom? Professora Erivalda, pode ficar à vontade. Veja, para responder, porque as demais colocações, elas foram interativas, né? Não foram perguntas, na verdade. Então, é bom a gente fazer essa troca de experiência, conhecer o trabalho
que a outra pessoa está realizando. E isso é de grande valia, e isso é caro a cada um de nós. Com relação à pergunta de Carlos, quando ele fala a questão do método Paulo Freire, poderia ser colocada hoje de forma remota, e como ficaria mais ou menos assim, né, que ele fala, essa questão da interdisciplinaridade, dessa multiculturalidade, como faríamos, né? Veja, essa forma remota, inclusive, nós já tecemos debates aqui no fórum. Eu também faço parte, coordenei o Fórum da Educação de Jovens e Adultos do Estado durante 4 anos, e ainda participo, eu fico me metendo nessas coisas, que acho que são importantes, né? No Fórum Regional de Educação de Jovens e Adultos. E uma das maiores dificuldades que foram apresentadas é essa questão do estudante, o acesso. Primeiro, muitos não têm aparelho que possa atender a necessidade deles para trabalhar, para abrir Meet, abrir Zoom, essa questão. A internet também. E Paulo Freire fala muito de amorosidade, de interação. Como nós poderíamos fazer? Nós temos uma mentalidade diferente, nós que aqui estamos, mas os estudantes da educação de jovens e adultos, para quem seria destinado e mesmo para as crianças, quem é professor, que eu não sei se de Janeiro é com criança ou é com adolescente, a dificuldade que os professores estão enfrentando para essas aulas remotas. Então, com certeza, seria difícil a implementação, principalmente para alguém que está aprendendo a ler e a escrever. Porque a interação, o concreto, que é importante no processo de aprendizagem, de alfabetização, nós não teríamos de maneira remota. A forma remota de aprendizagem trouxe algumas coisas importantes para nós, sim. Muitas tecnologias, nós pudemos ver e manusear. Eu me lembro que o ex-presidente do Centro, André, ele foi um dos projetos dele, e ele dizia assim, Erivalda, vamos comprar um aparelho para a gente fazer essas videoconferências, e precisava. Era um sonho dele. De repente vem a pandemia e nós fazemos videoconferência a todo vapor aí o tempo todo. Nós tivemos que aprender a lidar com essa realidade. Mas nós que já temos um certo conhecimento, e sofremos muito. Nós sofremos para poder fazer a apresentação, nós sofremos para poder colocar o áudio, nós sofremos para tirar, para abrir a câmera. Agora, imagine um estudante que ainda não tem esse conhecimento. Então, eu acredito, a meu ver, assim, Carlos, pode-se até tentar, né? Nada é impossível. Agora, que vai funcionar, eu não sei, eu não saberia dar essa resposta a você, porque eu vejo Paulo Freire na amorosidade, no olhar no outro, no ver, no estar junto, nessa construção cultural, multicultural, a interdisciplinariedade. Como vamos fazer, porque interdisciplinaridade não é eu pegar a palavra, vou botar na minha aula de português, que na frase eu vou colocar uma extensão matemática, não. A interdisciplinaridade, como todos nós sabemos, ele vai muito além disso, a trans vai muito além. Eu estar em conjunto, entrelaçados as disciplinas umas com as outras, né, para poder fazer esse link. Então, eu penso que nessa forma nós não conseguiríamos construir isto. E para o estudante que não sabe ler, seria muito difícil,
muito difícil, porque vocês percebam que para passar o método, eu fiquei o tempo todo querendo botar meu dedo aqui, mostrar a vocês, parecia que aqueles slides aqui, eles estavam real, era como se eu tivesse, mas só que eu já estou com muitas vezes participando desse momento virtual, mas o estudante, a pessoa que não tem ainda essa prática, muitos de nós não participa na fala, não faz a fala. Então, eu não... talvez eu não tenha dado a resposta que você tenha querido ouvir, mas eu vejo a metodologia freiriana, claro que nós não paramos, nós continuamos a realizar atividades, realizamos grupos de estudos, realizamos palestras, N questões nós fizemos lá no Centro Paulo Freire, mas isso não quer dizer que a gente vai dizer que agora a gente vai conseguir. Eu penso que eu não funcionaria como é para funcionar. Ok. Bom, gente, não tem mais ninguém inscrito aqui. Pontualmente, 8h59 dentro do nosso horário limite, não é? Às 9h. A folha de frequência, o link da frequência está nos comentários. Está nos comentários, Maria Helena. É só você voltar um pouquinho aí, mas eu posso colocar também novamente aí. Carlos já colocou aí. Obrigado, Carlos. Gente, até o próximo encontro, até a próxima quinta-feira, no nosso penúltimo encontro, tá bom? Uma boa semana para vocês. E eu vou colocar lá no grupo o link do evento sobre o centenário do Celso Furtado. Evento gratuito na próxima segunda-feira, às 7h30, com certificação Unifip e Fundação Hernani Sátiro. Tá bom, gente? Um abraço e até mais. Deus abençoe. Tchau. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Na próxima semana eu não poderei estar com vocês, a Aparecida é quem vai estar sozinha com vocês, e eu digo do centro, em razão de que no dia 10 eu estarei em outro momento, num pré-colóquio de Vitória. Vai ser a abertura e nós estaremos lá. Então, minha gente, meu muito obrigada mesmo. Deusimar, obrigada a vocês todas e todos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.